Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live da Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria Tributária. Eu sou o José Carlos Carvalho, um dos sócios da Oliveira e Carvalho, e hoje a gente vai receber para conversar com a gente o Felipe Winston. O nosso tema de hoje é como maximizar a lucratividade do seu empreendimento, né? Diante dessa avalanche de informações, plataforma, a quantidade de conteúdo disponível na internet aumentando de uma forma insana e diante dos desafios aos quais nós, gestores, empreendedores, empresários, somos submetidos, para onde olhar, né? Eu tenho que dividir o meu tempo de que forma para eu maximizar o resultado da minha empresa? Será que eu coloco mais energia na gestão de pessoas? Será que eu coloco mais energia em estratégia? Será que eu tenho que olhar para os clientes, que é a razão última de ser da minha empresa? Eu preciso levar em consideração como é que eu tenho que comprar melhor? É tudo isso ao mesmo tempo? E de tudo isso aí, o que tem mais importância? Essa é uma das questões que se apresentam para o empreendedor quando começa o dia. E o Felipe Winston, uma pessoa maravilhosa, extremamente bem-sucedida. Daqui a pouco vai mandar o convitezinho aqui, eu vou aceitar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Ele que é um empresário bem-sucedido, né? Além de ser uma pessoa extremamente inteligente, culta, ele passou pelos desafios que nós empresários passamos. Há um tempo atrás, né, recebeu uma proposta, vamos colocar, bastante generosa para poder vender o empreendimento dele, e hoje ele se dedica a mentorear ou mentorar, enfim, a ajudar empresários a enfrentar os seus respectivos desafios. Vai bater um papo com o Felipe aqui para entender de que forma eu seleciono as minhas prioridades, para onde é que eu tenho que olhar para ser mais assertivo. Fala, mestre, tudo bem? E aí, meu amigo, prazer estar aqui contigo, isso é uma honra. O privilégio aqui é meu, rapaz. A gente gosta muito, Felipe, de conversar com gente boa, né? Gente que tem conteúdo, porque a gente vive tempos hoje em que o camarada escuta uma palestra motivacional, aí vira coaching. Nada contra, nada contra. Aí o outro fez um curso de matemática financeira e fala assim: agora eu vou ensinar as pessoas a comprar e a vender ações. Olha só, meu amigo, me perdoa, mas eu vou colocar a minha energia e o meu tempo, que é um dos recursos mais importantes que eu tenho, na mão de alguém que já enfrentou os desafios pelos quais eu estou passando aqui agora, cara. Eu quero aprender com quem tem mais do que eu, né? Porque senão o cara vai falar do que ele acha sem conhecer. Não, eu quero gente como você, Felipe, que é capaz de olhar para um problema e falar assim: olha, eu lidei com isso aqui há 20 anos atrás, eu não sabia o que fazer, eu meti os pés pelas mãos, eu fui buscar, fui aurir conhecimento para me tornar uma pessoa mais capacitada, eu fui ouvir gente que tem mais experiência, eu subi no ombro do gigante, cara, e aí eu entendi que o que eu fazia não era bem legal, mas, cara, deu certo porque eu me predispus a aprender. E você... Agora, peraí, você está com o visual aí... acho que você não está nem no Brasil agora, é isso mesmo? Estou em Orlando. Estou aqui no meu escritório de Orlando, na Flórida. Eu vou só complementar uma coisa que você falou, que é importante também. Além de tudo que você disse, eu gostaria de dizer o seguinte: e eu continuo buscando mentores para chegar em lugares que eu ainda não cheguei, que eu quero chegar. Porque eu defendo muito isso. Nós estamos numa escada contínua, entendeu? Então, eu estava tendo uma conversa agora há pouco sobre isso, falando o seguinte: o quanto eu ainda participo de mentorias, o quanto eu ainda busco mentores, o quanto eu ainda gosto de estar em mesas com pessoas, porque você falou uma coisa muito importante. Tem coisas que eu já passei e eu ajudo pessoas a passar, tem coisas que você já passou e ajuda pessoas a passar. A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas eu fiz um podcast, eu e você somos flamenguistas, né? Mas eu fiz um podcast com o Edmundo. E eu falei para ele uma coisa que é o seguinte, no podcast, que fez ele chorar. Eu falei: Edmundo, você também poderia ser um mentor. Ele falou: cara, eu não sou mentor de nada. Eu falei: cara, vou só te fazer uma pergunta. Um pai de origem humilde que tem um filho que deseja ser jogador de futebol, contrataria, se alguém fosse um investidor dele, o Felipe ou você para ser mentor? Ele me olhou e falou: pô, Felipe, né? Eu vivi essa história, eu passei as dificuldades,
eu busquei ajuda, eu tive sucesso. Eu falei, então está respondida a pergunta. E ele veio às lágrimas, ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, cara, é isso, não é que o mentor seja mais inteligente ou saiba mais de tudo que as outras pessoas. Ele apenas já passou e já trilhou e teve sucesso numa trajetória que essa pessoa deseja trilhar. É bem por aí. E Felipe, dado que o tempo é um dos recursos mais escassos que a gente tem, se eu puder não ter que errar, percorrer todas as estradas erradas, cara, pô, subir no ombro do gigante, né? Ver gente que já Porque assim, a gente gosta muito de dizer que a nossa história é única. E é verdade, nós somos criaturas únicas de Deus. Deus te fez de um jeito, Deus me fez de outro jeito. Eu acredito que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Agora, dito isto, os problemas são mais ou menos os mesmos, os desafios são mais ou menos os mesmos, né? Se o empresário não olha para o fluxo de caixa, ele pode, né? Se ele não contrata bem, talvez o custo de treinamento, capacitação e dispensar, não sei. Se ele compra mal, talvez ele não tenha margem para poder. Então, assim, dado que os problemas são mais ou menos os mesmos, eu acredito que haja. Não estou dizendo que há uma receita de bolo, mas há mais ou menos ali um conjunto de boas práticas que eu posso, baseado nelas, errar menos e deixar mais tempo para aquilo que é mais importante. Uma das coisas que você porque você é um cara humilde, mas eu quero que você conte um pouquinho da tua história de sucesso, né, o ranking na UFRJ, o mestrado. Eu lembro que a gente conversou um tempo atrás e você é um cara muito inteligente. Uma coisa me chamou a atenção em você, quando você falou assim, Zé, eu fui fazer um curso em Harvard e eu achava que eu sabia de gestão. E então, cara, conta pra gente aí um pouco dessa história. Certo. Vamos lá. Primeira coisa, para não assustar quem está aqui nos assistindo e vai nos assistir, sim, eu tenho um track record legal de primeiro aluno de escola, fui primeiro de engenharia na UFRJ, fui primeiro mestrado na PUC, cheguei em Harvard, não fui nem perto de ser o primeiro, vi que tinha muita gente mais bem preparada que eu, mas não é um problema também, pelo contrário. Mas uma coisa que eu deixo muito claro, que o sucesso do empreendedorismo está muito mais na minha busca contínua de melhorar o meu coeficiente emocional. Porque empreender é tudo aquilo que você falou, mas é fazer com que cada um seja a sua melhor versão. É desenvolver pessoas, é conhecer de pessoas, é botar... Mais uma vez, eu vou sempre trazer para o esporte, né? A gente gosta de futebol. Não adianta a gente contratar o Neymar para o nosso time e botar ele no gol, cara. Então, é botar as pessoas certas no lugar certo. Então, falando um pouco dessa história, sim, eu sou muito grato a Deus por tudo que a vida me deu. Sou muito grato por ter tido a chance e continuar tendo a chance de me preparar. Mas digo que, primeiro, quando dizem assim, sou uma pessoa de muito sucesso, eu digo que não cheguei nem na metade de onde eu quero chegar. Sucesso vai ser criar 3 mulheres fortes para esse mundo. Eu tenho 3 filhas de 15, 13 e 8 anos. E mais do que isso, Zé, assim, é seguir o nosso propósito. Se tem uma coisa bacana, eu não vou desdenhar o fato de eu ter vendido a empresa por muitos milhões, nada disso seria hipocrisia minha. Mas a grande virada de eu ter vendido a empresa com 41 anos foi poder repensar minha vida e decidir fazer o meu propósito e seguir com algo que eu amo, sabe? Poder ter a escolha. Não faço também... Já me perguntaram uma vez assim, poxa, é errado nós nos vendermos por dinheiro? Eu falei, caramba, você quer a resposta bonita ou você quer o que eu acredito? Não, o que você acredita. Então, nunca venda seus valores por dinheiro. Porque se eu te der 1 bilhão para matar alguém e seu valor for não matar, acabou a sua vida. Agora, tem fases da nossa vida, sim, que a gente trabalha por dinheiro. E eu não me envergonho de dizer que a empresa que eu construí aos 26 anos, que vendi aos 41, foi sim para me dar independência financeira. Eu não amava cirurgia, eu sou engenheiro, eu tive que entrar em muito centro cirúrgico. Não era uma coisa que eu amava, mas era uma coisa que eu impactava vidas e me dava um retorno financeiro bacana. Só que aos 41 anos, Deus me deu a chance de parar, repensar e escrever. É até engraçado você ter me perguntado isso, porque isso aqui é o caderninho que eu escrevi. Quando eu vendi a empresa, comprei no Walgreens por $1, estava aqui na minha casa de férias de Orlando e escrevi 3 regras. Vai ser difícil as pessoas lerem. Eu escrevi 3 regras, 5 regras para mim. A primeira, que naquele momento
eu não desejaria ser CEO e presidente de nenhuma empresa. Tive várias ofertas, já tinha vivido isso por 14 anos e queria recuperar algo que me tinha passado, que era o tempo mais com a minha família, esse glamour. Eu arrisco dizer que o dia que a minha mais nova sair de casa e aqui nos Estados Unidos sai mais cedo para a faculdade, talvez eu queira de novo ser CEO de uma grande corporação, voltar a viajar 60% dos dias. Hoje não é o meu objetivo. 2, como eu tenho vários negócios, eu sou investidor no Harvard Angels, tudo, eu não tinha sócio no passado. E eu acredito que pequenos negócios, o dono, o CEO tem que ter a dor de dono. Então, a segunda regra que eu botei é aprender a ter sócios, ter parceiros de negócio. A terceira, nesse momento eu não quis entrar em nenhum negócio no Brasil com um número grande de funcionários, porque é o que é a nossa legislação, você entende muito melhor que eu, e uma das coisas que pode tirar a minha tranquilidade financeira é uma ação trabalhista em massa numa empresa. Só que pouco importa essas 3 primeiras. A número 4 e a número 5, não sei se vocês vão conseguir ver, que é o Love and Give Back, que é o que fez mudar minha vida aos 41 anos. Eu hoje, Zé, assim, eu tenho proposta de negócio toda semana. E olha, negócios ruins, negócios mais ou menos e negócios muito bons. E eu já tive na mesa para assinar um negócio muito bom, que eu reli a minha regra número 4, que nesse momento não é o que eu preguei na minha vida, nesse momento eu só faço o que me dá amor, prazer, e na hora H eu falei, cara, posso até dizer, seria para ser sócio de um cemitério em Florianópolis. Nada de errado, um baita negócio. Liguei para um amigo delegado, falou que naquela época não tinha onde enterrar pessoas, ou seja, era um negócio gerador de caixa absurdo. Só que eu fiz só uma pergunta para mim. Você teria amor em tocar esse negócio? E nada a ver, não é um negócio ruim, mas não era minha paixão e eu não assinei. E a quinta regra, que é o give back, que é muito do que eu faço aqui na internet, que é... Eu acho que tem 2 formas de você devolver ao mundo. Um é você virar um multibilionário e criar a sua instituição, que eu ainda não sou, entendeu? E a outra é devolver ao mundo o que você tem de melhor. E a vida me deu muito conhecimento, não só teórico, como prático. E o que eu compartilho hoje nas redes é o resumo de 3 anos do curso que eu fiz na Harvard Business School. É o resumo de 20 anos de carreira, tocando um negócio, trazendo ele do zero, vendendo por muitos milhões, mas não é isso o mais importante. O mais importante é passar como é que eu saí de uma crise em 2009, que foi um ano muito ruim, a gente quase quebrou, quase quebramos mesmo, assim, mês de dar prejuízo de R$700 mil, mais de 100 funcionários, endividado, poxa, dinheiro bloqueado em operações de FINIMP, casa colocada como garantia. E, gente, essa é a realidade do empreendedor, cara. Eu tinha um negócio pautado na importação e o dólar disparou por causa da crise no final de 2008. E aí, eu acredito que esse aprendizado seja até mais importante para eu dividir com todo mundo. Porque você falou outra coisa que eu acredito muito. Sim, nós passamos esse problema, mas graças a Deus eu nunca quebrei. E eu já ouvi de muitos empreendedores que você nunca vai ser bem-sucedido se você não quebrar. Cara, eu não desejaria precisar quebrar para ser bem-sucedido. Agora, o que eu tenho uma sede absurda é de conhecimento. Então, assim, várias pessoas que já quebraram, eu estou do lado, eu aprendo com o erro dessas pessoas para não cometer os mesmos erros. Sai mais barato, né, Felipe? Sai mais barato, né? Cara, que legal. Existem coisas que dificultam a trajetória, quer dizer, você tem que aprender a lidar com gente que pensa diferente de você, né? E aí, assim, vai tratar o teu ego lá no psicólogo, no terapeuta, no psiquiatra, vai ler lá o Efeito Sombra, porra, são uma obra maravilhosa, tá? Porque se você tiver só gente que traz elogio, cara, pode ser que esteja usando uma estratégia equivocada, caminhando em direção ao precipício a passos largos e ninguém tem coragem de dizer isso para você. Então, eu gosto muito do Jack Welch,
quando ele fala lá da discordância respeitosa, né? Não, voltamos ao princípio de que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você souber permitir que as pessoas coloquem seu ponto de vista, ouvir, de tudo se extrai. É claro que você, facultando espaço, vai ouvir um monte de asneira, mas de repente uma asneira proferida por alguém, ela pode ser reelaborada na cabeça de outro e volta uma ideia boa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Felipe. Quando você diz que... Porque a gente estudou muito, né? Pô, a gente fez graduação, mestrado, fazer doutorado. Mas eu chego a um determinado momento que a coisa começa a ficar meio repetitiva, né? As fontes são diferentes, mas se você for espremer o limão, né, o conteúdo que sai é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, eu acredito que haja uma espinha dorsal, uma linha mestra, aquelas coisas que qualquer que seja o seu business, você tem que olhar para isso, né? Como, por exemplo, olhar para o fluxo de caixa da empresa. Você tem que estar com o fluxo de caixa debaixo dos braços todo dia. Porque se você não tem caixa, não tem mais empresa. Você conseguiria listar para a gente, a partir da tua experiência de Harvard, alguns pontos que todo empreendedor tem que começar o dia, chegar no meio do dia, no fim do dia, ele tem que olhar para aquilo? Beleza. Antes disso, você comentou uma coisa e eu super concordo, que é você buscar pessoas que te mostrem seus erros. Mas isso é muito difícil, Zeca. Assim, por que eu caminhei para buscar mentores? Você exigir que os seus colaboradores te critiquem, cara, é difícil. No fim do dia, cara, tem a relação patrão-funcionário. Eu já cheguei na época na minha empresa a contratar uma diretora vinda do BTG, contratei ela e falei o seguinte: você tem a tarefa de me mostrar tudo que eu estou fazendo de errado. Cara, passou 6 meses, ela estava igual a todo mundo, cara. Ela era funcionária da empresa, entendeu? Então, quando eu descobri o valor do mentor, foi por uma sorte lá que eu contratei o Luiz Lobão, que foi presidente da Coca-Cola. Eu tinha 30 anos, ele tinha 55. Quando ele chegou para mim, ele chegou da seguinte maneira: Felipe, para bater palma, você já tem seus amigos, seus funcionários. Para dizer o que você faz de bacana, você já tem todos aí os seus seguidores. Cara, você está me pagando caro, e eu paguei bem caro, valeu muito, mas paguei bem caro para tirar um ex-presidente da Coca-Cola da aposentadoria para ser meu mentor. Ele falou: eu estou aqui para apontar as suas falhas e seus erros. Não é fácil, Zeca. No início, assim, cara, você chega, que o cara olha para você, ele olhou para mim com 30 anos e falou: olha só, o seu ego vai te derrubar. Aí eu, como assim? Ele falou: seu ego vai te derrubar. Eu falei: mas por que você fala? Ele falou: porque o meu me derrubou. Você é o reflexo do que eu era. Ele falou: eu fui a presidente da Coca-Cola com 38 anos, Felipe. Pô, eu tinha um poder absurdo, entendeu? E olha, você vai cair aqui, aqui, aqui. Zeca, hoje eu olho para trás e falo assim: eu teria caído, cara. Ele me tirou de cada enrascada assim. Ele foi mostrando, falou: cara, você está errado nisso aqui. Olha a sua prepotência, Felipe. Falei: pô, mas como é que tu diz isso? Porque, cara, olha o erro. Aí ele me mostrava os erros que ele tinha cometido pela prepotência dele. Então ele foi me pegando, ele pegou a primeira apresentação que eu fiz depois da entrada dele para os americanos e falou: tá toda errada. Eu falei: tá toda errada, eu faço isso já há 5 anos. Ele falou: Felipe, eu fiz durante 25 anos numa das maiores empresas do mundo. Eu entendo como é que faz negócio. Esse cara redesenhou tudo comigo. Então, por que eu estou falando isso? A gente vai ter dificuldade na nossa trajetória de pedir para as pessoas mostrarem as nossas falhas. Tá? Seja um colaborador, um diretor, até mesmo um membro do conselho da sua empresa que está sendo remunerado pela sua empresa. A função do mentor, como é mostrar para você os erros que ele cometeu na trajetória dele, ele já entra com a função, não é de te agradar, porque senão você vai falar: cara, para me agradar eu já tenho, eu preciso que você me desafie. Só que parte da gente, Zeca, assim, porque o mentor, ele não conhece do nosso negócio. Ele tem que ter a liberdade de te falar 10 coisas. 7 você vai ouvir e vai falar: tá, não faz sentido. 2 vai falar: não é isso, mas me fez repensar. E se uma mudar teu jogo, já valeu a pena. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu aconselho as pessoas: busque o mentor
porque vai ser a única pessoa que vai ter a liberdade e vai ser contratado para fazer isso contigo. Qualquer outra, poxa, no fim do dia eu vou pedir ao meu pai, mas eu sou filho, cara. Meu pai, ele vai ter dedo para falar, eu vou pedir aos meus irmãos, mas nós somos irmãos. Pô, ele não quer estragar a nossa relação, entendeu? Então, essa pessoa externa, ela vem sem responsabilidade de te agradar, ela é paga não para te agradar, mas para te mostrar uma realidade que você não está vendo, e você, no seu discernimento, fala, isso eu acato, isso eu não acato. Respondendo a sua pergunta, você tocou num ponto que eu mais defendo, que é fluxo de caixa. Não importa o tamanho da sua empresa, e a não ser que você seja uma empresa listada em bolsa com investidores, que você vai fazer um regime de competência, e aí você vê aí empresas como Tesla, como Airbnb, como várias dessas, Amazon, que passam 10 anos dando prejuízo. Mas ela tem, cara, dinheiro sobrando de investidores para dar prejuízo. Eu estou aqui no conselho do LEAD junto com o presidente do Nômade. São negócios que são criados de maneira diferente. Nós, simples mortais, que criamos pequenas e médias empresas, cara, não somos herdeiros, não temos uma ação em bolsa e dinheiro. Cara, a gente tem que criar um negócio com fluxo de caixa positivo. O nosso modelo de negócio tem que gerar caixa, senão perde a graça. Você gera 3 milhões no ano, mas ano que vem você precisa de 5 para crescer. E olha, eu gosto sempre de trazer os meus erros. É muito fácil cair nisso. Eu passei 10 anos vivendo esse jogo, até eu ir para Harvard e aprender. Entendeu? Então, o que eu quero trazer de resposta para a sua pergunta? O que Harvard trouxe para mim? Primeiro, não existe fórmula mágica. Esquece. Não tem fórmula mágica. 2, o segredo do sucesso está no simples bem executado. E aí, você ter essa preocupação com o fluxo de caixa, você ter a preocupação com comunicação, tá? De você, porque o empreendedor, ele é um doido por natureza. A nossa cabeça, ela funciona numa velocidade diferente. E ela é tão doida que ela parte do princípio que está todo mundo dentro dela. E não está, cara. As pessoas não estão dentro da nossa cabeça. Como está tão claro para a gente perde a chance de overcomunicar, entendeu? De você realmente gastar tempo comunicando, primeiro, porque o que está claro para a gente não está claro para as outras pessoas. Segundo, normalmente o empreendedor ele tem um jeito de pensar diferente e a comunicação dele tem que ser repetitiva, porque muitas das vezes, cara, eu não sei se você já passou por isso, eu tive um choque em 2012 quando percebi que o que eu estava achando que estava comunicando não era o que os meus colaboradores estavam entendendo. E a gente estava desalinhado. Então, um modelo que eu aplico e defendo muito, primeiro, toda empresa tem que ter uma identidade muito bem definida. O que é uma identidade? Como você quer ser reconhecido. E isso tem que ser aberto para todo mundo, interno e externo, cara. Hoje eu olho aqui para frente, está a identidade da Win8, ser reconhecida por formar e desenvolver mentes e negócios lucrativos. Por que eu digo isso? Lá na minha empresa, quando me deram essa tarefa e eu chamei meus 3 diretores, pode parecer bonito e pomposo, mas uma empresa familiar, meus diretores eram meus irmãos e um amigo de faculdade, e pedi para eles uma coisa simples. Cada um de nós 4 vamos escrever qual a identidade da empresa. Amanhã, depois do expediente, aqui. Zeca, foi o pior dia da minha vida. 4 conversas totalmente diferentes, irmão. Totalmente diferentes. E a gente percebeu que a gente estava remando em direções opostas, por mais que a gente estivesse junto. Meus irmãos me conhecem desde que nasceram, porque eu sou o mais velho. O que trabalhava menos tempo para mim, trabalhava 10 anos. Só que, cara, a gente vira bombeiro, a gente passa a apagar incêndio. Cada um corre para o seu lado para apagar incêndio. Quando você cria a identidade da sua empresa, você sabe quem você é e, mais importante, você passa a saber quem você não é. Isso tem um poder absurdo. Isso tem um poder de fazer você botar mais dinheiro no bolso trabalhando menos. Não é não trabalhando ou trabalhando pouco, mas o que você precisava de 15 horas para fazer no dia, você faz em 8, 9 horas, porque você tem um foco. Você está direcionado. Então, do que você falou, eu responderia fluxo de caixa, sem dúvida nenhuma. Eu responderia comunicação e eu responderia ter uma estratégia bem definida.
Esquece a análise de SWOT, até Harvard já entende que isso era do passado que demorava muito. A estratégia para empresas como as nossas, ela tem que ser revisitada a cada 2, 3 meses, entendeu? E como é que eu faço? Qual é o exercício que eu faço, tá? Para ter uma identidade definida? Eu trabalho 8 pilares, 8 pilares, que eu tenho mais de 170 empresas mentoradas, nenhuma disse para mim que já tinha feito isso. Agora, todas falaram, eu já ouvi falar dos 8 pilares. Então, eu vou deixar você fazer alguma consideração e eu volto falando quais são esses 8 pilares para o pessoal aqui anotar e tomar ciência. Mas Ô, Felipe, primeiro, a turma está aprendendo demais aqui nesse bate-papo. Deixa eu fazer um intervalo aqui rápido para agradecer a participação, que a gente está com quase 100 pessoas aqui. Quero agradecer a presença do Diegues, do Queiroz, está aqui com a gente, Ana Delinghouse, Luiz Eduardo está aqui prestigiando, lá do Miraflores, um cliente nosso aqui muito querido, Paulo César, André Felipe está prestigiando, a Silvana, João Paulo Pinheiro, Paulo Pavini, o Tiago Santana, meu sócio aqui na Oliveira Carvalho, o Arthur está prestigiando, o Juninho Reginaldo, Pedro Santana, a Pati Fran está aqui com a gente, o Áureo Alves, o Bruno, a Bebel, sempre prestigiando nossas lives, Cristiano Cunha está aqui com a gente, minha sócia, Paulo César, Isaqueu, Luciana, o Ig está aqui também com a gente, a Vanessa, Marcelo Costa, Marcelo Domingues, tem gente demais aqui, e aí eu não consigo agradecer a todo mundo, mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tem alguns comentários aqui, teve um que me chamou a atenção, que eu já vou achar quem foi para aí, Thiago, que ele falou o seguinte, cara, o óbvio precisa ser dito. E aí é o seguinte, o Felipe, aí eu vou... cara, porque... Você viu aquele filme O Voo? Eu acho que era o Denzel Washington, que ele era o piloto de um avião, e aí dava um defeito no avião, e aí, meu amigo, ele teve que pousar no Rio Houston. Foi talvez aí um dos únicos acidentes aéreos que não morreu ninguém, que o cara percebeu que estava dando merda no avião, desculpa o francês aqui, ele conseguiu botar o avião na água, salvou todo mundo, ficou sentado em cima do avião. Teve uma passagem no inquérito policial para aferir a responsabilidade, em que eu lembro que os pilotos que estavam na comissão de investigação disseram assim, mas você poderia ter dado meia volta, né? Você poderia, meu amigo. Os caras estão fazendo uma investigação agora, depois que o acidente já aconteceu. Você, depois que acontece o problema, você tem uma perspectiva diferente, porque aí você já tem como sopesar todas as variáveis. Mas você, quando está no olho do furacão, quando você está atravessando a dificuldade, é muito comum você botar o problema aqui, ó. Então você perde perspectiva. Aí eu vou traduzir o que eu quero dizer. O cara que está tocando o negócio, ele está preocupado com o cliente, ele está preocupado com o estrada, ele está preocupado com tanta coisa. Porra, eu fico uma sensação. Quando você fala assim, olha, tem que overcomunicar, porque as pessoas não estão na tua cabeça. Não necessariamente você usou uma linguagem que reverbere no coração de quem está do outro lado. Você tem que usar uma linguagem que o teu protagonista entenda. Então, a linguagem não é do emissor, é do receptor. Cara, fica uma sensação de que eu vou ter que falar a mesma coisa 50 vezes. Isso, para você, é água na canela. Quer dizer, quando você fala tem que overcomunicar, é assim, ó, tem que falar a mesma coisa 50 vezes até você se certificar de que as pessoas entenderam. É isso mesmo? Mesmo que você tenha que sacrificar outras coisas, Felipe? Vamos lá. É engraçado que a Silvana, que está aqui, um dia ela falou isso para mim. E, coincidentemente, eu estava lendo um livro aqui nos Estados Unidos que disse que você precisa comunicar 16 vezes uma coisa importante para entrar na cabeça das pessoas. Mas, Eca, vamos lá, cara. Existem formas de fazer isso. Primeiro, o que eu quero que você overcomunique? A identidade da empresa. A comunicação não é só você falar. Se você botar, como eu botei aqui na parede, se você botar como descanso de tela do computador de todo mundo, se você botar na TV de entrada do teu escritório, você já está comunicando, cara. Se você começar todas as suas apresentações internas e externas, o primeiro slide sendo a sua identidade, está comunicando. Então, assim, você não precisa estar falando só para comunicar. Agora, o que eu fiz, tá? Nós criamos uma reunião chamada WU Diário. Era uma reunião curtinha de 10 a 15 minutos, só para bater o dia anterior e programar o dia. Essa reunião começava com a comunicação da identidade da empresa, para a gente não se perder. E nós tínhamos uma reunião mensal, tá, onde apresentava resultados, que ela começava com isso. Então, primeiro, a comunicação já estava espalhada no dia a dia. Ela era feita nessa reunião diária
que já era nosso DNA, entendeu? Na reunião mensal. Só que o mais importante, eu abria uma hora e meia de perguntas uma vez por mês nessa reunião, que era presencial e híbrida para os meus funcionários que estavam nas filiais, entendeu? E aí, assim, por que eu abria a caixa de perguntas e dava liberdade para me perguntar? Por saber que a nossa cabeça é diferente, eu dei a chance que quando a nossa empresa cresce, a gente para de dar, que é das pessoas nos questionar. Pergunta, eu dava liberdade. Cara, o que não está claro para você? E eu fomentava, fazia cold call, falava, me pergunta, cara, porque o erro não está em vocês, o erro está em mim. A empresa cresceu, já não é mais aquela empresa de 3, 4 funcionários que a gente convivia o tempo todo. Eu já não estou mais todo dia em todas as filiais. E eu não sei se aconteceu contigo, cara, mas o crescimento ele me afastou durante um tempo das pessoas. As pessoas ficaram mais distantes. Tinha época que eu entrava no elevador e aí, quando a pessoa abaixava a cabeça, eu pensava assim, isso é um funcionário novo. Porque alguém deve ter dito que o dono tinha 2 metros careca, entendeu? E aí a pessoa já percebia que era eu. Eu falei, cara, tá errado, cara. Aí eu passei a fazer o café da manhã com o presidente. Todo funcionário novo tomava café comigo. Os funcionários que eram contratados no mês tomavam café comigo. Então, eu vi que eu estava perdendo esse contato. Eu estava tirando das pessoas a chance de me conhecer melhor e entender para onde eu estava indo. Isso foi uma bola de neve. Então, sim, cara, você precisa comunicar, mas não essa comunicação dura que faz você perder tempo. Cara, você falar a identidade da sua empresa no início da reunião já vira um hábito, sabe? Esse professor, eu perguntei, a pergunta que você me fez, eu fiz para ele, eu falei, professor, era o Kaplan, Robert Kaplan, não do marketing, o que foi o número 2 do Goldman Sachs. Esse cara foi o presidente do Fed aqui em Dallas até ano passado. Eu perguntei para ele, quanto eu tenho que comunicar? Ele falou, até o momento que o pessoal já souber de cor e começar a falar que você é chato de estar repetindo. Aí tá legal. Então, é botar no teu DNA, entendeu? Adorei. Over comunicar, tá bom. Identidade. Vamos lá, vamos às 8 perguntas para caracterizar a identidade, comandante. Vamos lá. Quais são os pilares que eu trabalho? Todo mundo aqui já escutou falar deles, mas ninguém parou para escrever os 8. Primeiro, cara, entenda quem realmente é o seu cliente. Faça uma lista e depois questione. Sabe por quê? A gente tem mania de querer agradar todo mundo e a gente gasta dinheiro e tempo tentando ser quem nós não somos. Vou dar um exemplo rápido. Quem já assistiu essa aula minha já ouviu isso, mas eu também falei para a Silvana. Ela falou, cara, você não acha que tem vezes que você tem que mudar alguns exemplos? Eu falei, não, porque a audiência é diferente e as pessoas precisam escutar esse exemplo para ficar dentro delas. Uma vez eu fui dar mentoria numa loja de carros aí na Intendente Magalhães. E aí eu falei para o dono, cara, quem é seu cliente? Ele falou, muito simples, quem precisa comprar um automóvel. Eu falei, legal, então o cara que está entrando na loja da Água, lá na Barra da Tijuca, nesse momento é teu cliente? Ele falou, não, Felipe, esse cara procura um ticket diferente. Aí ele falou, entendi. Então o meu cliente é todo mundo que está na Intendente Magalhães e quer comprar carro. Eu falei, vem aqui na porta da sua loja. Aquela família que está entrando ali na loja ali em frente, então eles são seus clientes. Não, Felipe, aquela loja vende SUV. Eu vendo sedã, a família quer um carro maior. Falei, opa, mas ela está na Intendente. E esse rapaz que está entrando? Esse rapaz está comprando moto. Então, o que eu quero dizer, cara? Às vezes a gente acha que todo mundo é nosso cliente. E ter a coragem de subnichar parece ser suicídio. Mas quando você identifica quem é seu real cliente, você não precisa nem mais vender. Esse cliente te identifica como a solução do problema dele e te procura. Então, vamos lá. Saber quem é seu cliente. 2, saber quem são seus concorrentes. Não para perder tempo com os concorrentes, porque eu defendo o seguinte, 85% de quem você acha que é seu concorrente pode ser seu parceiro. Eu demorei para entender isso, saí abrindo filiais no Brasil, quase quebrei, gastei muito dinheiro até eu ver que eu podia transformar aqueles caras que pareciam meus concorrentes em parceiros, criei uma cooperativa e criei 20 subdistribuidores. 3, e mais importante, cara, saiba qual a sua vantagem competitiva. Muita gente fala, eu não tenho nenhuma. Tem sim, cara. Todos nós, o Zeca começou falando, todos nós somos únicos. Então você tem uma vantagem competitiva. Por que o seu amigo é seu amigo e não é de outro? Por que a sua esposa, o seu marido casou contigo e não casou com outro? Porque
Então, nós temos que saber o nosso DNA, porque a nossa empresa é muito espelho da nossa vantagem competitiva, do nosso DNA. É difícil. Se você tiver dificuldade, tem alguns exercícios. Manda uma mensagem para 10 pessoas que se relacionam contigo, perguntando qual a sua vantagem competitiva. As coisas vão começar a clarear. Quarto ponto, escala. Se você não está num nicho, não crescer é quase que ser engolido no mundo de hoje. Se você estiver num nicho, tudo bem. Quinto ponto, receita recorrente. Você precisa ter todos os pontos? Não. Eu vendia material para cirurgia. Ninguém quer fazer um plano de 12 meses para 12 cirurgias de coluna. Então, cada mês o meu mês zerava. Mas, hoje, eu sempre tento buscar nos negócios que eu dou mentoria se tem alguma chance de ter receita recorrente. Para quê? Para você ter a tranquilidade de ter seus custos fixos pagos. Não quer dizer que vai poder fazer você trabalhar menos, porque a receita recorrente não é o que te dá tranquilidade. É o que te dá a clareza para poder buscar negócios melhores. O que te dá a tranquilidade é o colchão financeiro. Sexto ponto, e o mais difícil, que é unmet need, necessidade não atendida. Esse eu digo que provavelmente nenhum de nós vai conseguir. Pô, Felipe, se nenhum de nós vai conseguir, por que está lá no seu método? Porque se você a cada reunião buscar atender o que o seu cliente quer e que ninguém fornece, mesmo que você não consiga, porque é difícil, você vai estar se aproximando da excelência. Você vai estar cada vez mais próximo. Vai fazer você conversar mais com seus clientes, você entender mais do seu mercado. Penúltimo ponto, Zeca. Tentar criar barreiras de entrada. Esse meu negócio era forte. Eu tinha registro de produto na Anvisa, eu tinha contrato de exclusividade. Muitos negócios não têm isso. Só que tem uma pesquisa da Harvard Business School que diz o seguinte: o mais difícil de ser copiado é a cultura. Antigamente, preço era bacana, né? Nós somos da época, Zeca, que a Casas da Banha fechava 10 horas da noite, botava um montão de funcionário colando etiqueta, acordava de manhã e botava no Globo. Promoção de 20% e só ela vendia no dia. Esquece, preço hoje é código de barra. Não é mais vantagem competitiva. Você mudou, eu mudo em 1 segundo. Produto tem reengenharia. Fábrica eu copio em 2 anos. Logística é difícil, tá? Demora 5 anos. Agora, cultura para se copiar demora 7. Então, se você criar uma cultura forte na sua empresa, faz com que o novo entrante tenha muita dificuldade de te copiar. E, por último, algo que quando eu montei esse modelo em 2017 não existia, mas em 2019... Harvard me mostrou que até ela estava se rendendo, que eu chamo de mercado digital. Eu hoje não consigo analisar uma empresa sem ver o potencial do mercado digital. Ah, Felipe, mas a minha empresa é muito offline, não precisa ter Instagram, não precisa ter Facebook. Eu até discordaria, mas não é isso que eu estou falando. Ferramenta do mercado digital pode ser o WhatsApp, cara. Eu dei mentoria numa empresa que a gente fez um comunicado para os compradores via WhatsApp que mudou a cara do negócio. Hoje é uma ferramenta que está aí sem custo. Então, Zeca, eu trabalho esses 8 pilares para fazer com que o empreendedor, e ajudo, né, fazendo perguntas, desafiando, para que o empreendedor faça um novo retrato do seu negócio para ajudar com que ele escreva a identidade. E aí, a partir da identidade escrita, a minha última sugestão é: crie 3 prioridades. A empresa tem que ter 3 prioridades para trabalhar 70% do tempo dela focada naquilo. Senão, a gente se perde no meio do caminho, cara. A gente começa a dar tiro. Eu sofri muito com isso, tá? Se a gente tivesse aqui em 2010, você falasse, Zeca, ô Felipe, cara, tem uma oportunidade para a gente na China. Eu ia falar, Zeca, estou voando para o Brasil, vamos agora. Cara, eu não parava para pensar qual era meu foco. Eu estava querendo abraçar o mundo. Por isso eu abri 9 filiais, entendeu? Até o dia que eu aprendi esse modelo, entendi, cara, que não dá para abraçar o mundo. Eu tenho que aprender a dizer não. Esse é um desafio gigante para você falar para o empreendedor, que ele tem que aprender a dizer não. Porque assim, ó, racionalmente, Felipe, faz todo sentido. Se você foi daquele livrinho lá, né, do Outliers, aquela pesquisa maravilhosa lá que o artista fez, dizendo que para você ser bom demais em alguma coisa, você precisa investir 10 mil horas. E 10 mil horas não sai assim do nada. 10 mil horas o cara foi estudar os melhores violinistas, foi estudar os melhores professores, foi estudar... Ele viu o seguinte, olha, habilidades diferentes, né? Você vai um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas via de regra, 10 mil horas, né? E aí, pô...
Quer dizer, sem foco, você não consegue ter o teu grande diferencial, né? Agora, a questão é, tá, mas e como é que eu vou escolher mesmo onde é que eu vou colocar a minha energia? É naquilo que tem a maior margem de contribuição? É naquilo que tem a maior margem de contribuição esperada no futuro? É aquilo que eu acho que vai acontecer? Quer dizer, não é simples, né, o Felipe? Que tem que ter foco, eu sei, né? Mas Zeca, como selecionar? são escolhas, tá? Tem empresa que busca maior margem, tem empresa que busca maior propósito. Eu costumo dizer o seguinte: o que é melhor? Ser dono de uma loja de 1,99 ou de uma loja da Louis Vuitton? O que você acha? Não sei. Durante muito tempo, o maior iate do Brasil foi do cara que inventou o 1,99. O que não quer dizer que seja melhor que o Louis Vuitton. Só quer dizer o seguinte: se você resolver vender Louis Vuitton por 1,99 ou botar o padrão de qualidade da Louis Vuitton dentro da loja de 99, você vai quebrar. Ou seja, o que eu quero dizer? Não tem o certo ou errado, mas você tem que fazer suas escolhas. O problema do empreendedor é que ele não tem a coragem de fazer a escolha dele. E aí, cara, eu olho o Zeca, vejo que ele está ganhando dinheiro com 1,99. Aí eu abro uma loja de 99. Eu olho o dono da Louis Vuitton, vou para o Village Mall e abro uma da Louis Vuitton. E aí eu não tenho um DNA, cara. Então, assim, Zeca, é difícil até você entender a importância. A partir daquele momento, em 2012, cara, todos os meus negócios eu tenho... Pô, vou falar da 1 em 8 aqui, cara. A gente está tendo um sucesso bem bacana, a empresa está crescendo muito aqui em Orlando. Há 2 semanas atrás eu tive uma proposta para entrar forte no mercado europeu. Pô, claro que é tentador, nós temos nosso ego. Falar para o Zeca, Zeca, nós estamos bombando lá. Cara, eu voltei na minha prioridade diz lá. O que é diferente do ano passado, tá? Mas só aqui no mercado americano eu tenho 2.700.000 brasileiros, 38.000 CNPJs. Então, assim, cara, eu tenho meu foco número 1, que é Brasil. E eu tenho meu foco número 2, que é Estados Unidos. Cara, não está no meu escopo abrir o foco número 3. Por mais que possa parecer, pô, mas eu vou ter um potencial absurdo. Cara, eu não estou nem no início do meu foco número 2, cara. Eu não estou nem no meio do meu foco número 1. Então, quando você escreve isso, eu tenho dificuldade de dizer não, só que eu deixo escrito. Aí o Zeca me convida, eu falo, Zeca, deixa eu te falar um negócio, olha o que está escrito aqui. Eu, Felipe, diria assim, mas aqui, nós, na empresa, nós definimos essas prioridades, cara, e no momento não está abrir a filial na China. Por quê? Porque eu fiz minha escolha. Talvez abrir filial na China fosse o melhor negócio, mas se eu não fizer a escolha, cara, se eu não tiver a coragem de fazer as escolhas, você vai ter uma empresa que vai ficar tentando abraçar o mundo, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo. Eu fui dar mentoria para uma empresa na área médica que contratou um professor pardal. O cara chegou para mim e falou o seguinte, cara, eu tenho 10 produtos que vão mudar a medicina no mundo. Falei, opa. Falei, então qual a sua dor? Ele falou, cara, eu estou estrangulando de caixa. Aí eu falei, pô, deixa eu entender. Eu olhei os produtos, cara, coisa que vai mudar a diabetes, mudar o câncer, mudar não sei o quê. O que o cara fez? Botou 500 mil num produto, botou 1 milhão no outro, botou 2 milhões no outro, botou... Nenhum produto girou ainda, ele se endividou e estrangulou. Imagina você chegar para um empreendedor que tem no pipeline deles 10 produtos que vão mudar a medicina e falar o seguinte, cara, numera de 1 a 10 e vamos botar 7 na gaveta. Cara, o cara quase infartou. Ele falou, como é que é? Tu vai botar esse produto que vai mudar a diabetes? Eu falei, cara, você vai quebrar. Você não tem pernas hoje para lançar 10 produtos. Não é só desenvolver, você tem que lançar. Vamos fazer o seguinte, vamos botar as 3 prioridades, vamos ter coragem de escolher os 3, vamos trabalhar na prioridade número 1, porque o caixa é finito, vamos botar essa prioridade para girar e começar a gerar capital, e aí a gente parte para a segunda, para a terceira, e daqui a pouco a gente sobe as outras. Cara, mudou a cara da empresa, mas ele não estava enxergando algo simples, porque, Zeca, imagina a decisão de um empreendedor de engavetar 7 coisas que podem mudar as doenças no mundo, cara. E podia quebrar, né, Felipe? E quem sabe, quiçá, iria quebrar, né? Iria quebrar, cara. Infelizmente, iria quebrar. Teu exemplo é perfeito. Você está marcando um golaço. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Guglielmi. Você não acha, Felipe, que comunicação, visão, identidade não interioriza, aspas, nas pessoas, e sim o propósito da empresa alinhado com o propósito do funcionário? Beleza. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado. O professor que me ensinou isso chama de vision, visão. Eu não chamei de visão porque o conceito de missão, visão, valores no Brasil
Está batido. Tá? Ok. Quando você determina a identidade, o que você está dizendo para todo mundo, tendo a coragem de dizer, é qual o seu propósito, cara. E ele está certíssimo. Por que a gente não tem a coragem de dizer o nosso propósito? Porque desconecta com muita gente. Ô Zeca, quando eu botei aqui na parede ser reconhecida por formar e desenvolver mentes e negócios milionários, até a minha esposa se afasta, porque a minha esposa não acredita em mentalidade. E tudo bem, cara, pessoas são diferentes. Talvez 80% dos meus clientes vão falar, esse não é o cara que vai me dar mentoria, porque eu não acredito em mentalidade, cara. Mentalidade é bullshit. E tudo bem. E tudo bem. Cara, porque imagina o seguinte, se eu não ponho o meu propósito, o que eu acredito, eu vou atrair o cliente errado. Ou ele vai sair daqui reclamando, ou ele vai pedir desconto. Ao passo que quem acredita em negócios lucrativos são linkados a mentalidades lucrativas, cara, esse cara já entra aqui muito mais fácil de ser transformado, entendeu? Já fica muito mais fácil para mim dar over delivery para ele. Então, a pergunta que foi feita faz todo sentido. O que eu busco na identidade é gritar para o mundo o meu propósito, porque pessoas se conectam por propósito, tá? E se desconectam por falta de conexão de propósito também. E aí é a minha maior dúvida ao tentar convencer um empreendedor a escrever sua identidade. Eu gosto sempre de falar dos meus erros, Zeca. Quando eu defini a identidade da minha empresa, da área médica, eu simplesmente fechei a porta para 95% dos meus clientes, cara. Pô, imagina eu chegar para o Zeca e falar, Zeca, qual é o teu horizonte de cliente? 10 mil. Tá bom, joga fora 9.500. Você vai falar, pô, Felipe, pelo amor de Deus. Mas quantos clientes você tem, Zeca? Eu tenho 100. Cara, era a minha realidade. Eu tinha 10 mil cirurgiões no Brasil, tentando atender a todos eles e consegui atender 100 e pouco. Cara, quando eu defini minha identidade, 9.500 falaram, tchau, eu não conecto com isso. Eu não conecto com isso que você faz. Agora, os 500 que conectaram vieram me procurar, cara. Eu virei a melhor solução para esses 500. Então, eu multipliquei por 5 a minha venda quando eu tive a coragem de jogar 95% dos que eu acreditava serem meus clientes fora. Eu declarei, e vou dar um exemplo, e o pessoal vai entender, senão fica muito vago. Eu tentava ser tudo, Zeca. Eu olhava para o jardim do vizinho e falava, pô, o Zeca está vendendo material nacional que tem muito mais volume. Eu ia lá, metia 3 milhões, comprava material nacional, mas eu não tinha DNA. Meu DNA é de hipercontrole. Cara, você não pode vender coisa de volume com hipercontrole. Você não pode querer, pô, não ter perda no material de hipervolume. E aí eu errava, perdia dinheiro, 3 anos depois cometia o mesmo erro. Então, quando a gente definiu a nossa identidade, a gente definiu que a gente seria quem estaria trazendo as inovações da área médica para o mercado brasileiro. Parece bonito, né? Só que assim, nós temos uma realidade do Brasil, cara. 60% do Brasil é SUS, 15% são convênios de baixa renda, ou seja, 75% do mercado já não pode pagar esse produto, entendeu? Não tem como, você já está fora. Dentro dos 25% que podem pagar, ainda tem o plano de saúde top, mas ele tem várias linhas dele. Nem todos pagam material. Vamos dizer que chegou para 10% só que consegue pagar o premium. Só que dos 10% que pagam o premium, quando você traz uma inovação da área médica, o seu cliente tem que estar disposto a mudar aquilo que ele fez a vida toda. Ele tem que estar disposto a vir para os Estados Unidos e ser certificado. Então, aquele cirurgião de 65 anos que já opera a alta sociedade, ele me falava o seguinte, cara, eu já peguei a novidade de 10 anos atrás e masterizei. Eu não vou arriscar a minha prática. Agora, para aquele cara de 35 a 45, hiperqualificado, que quer ser o novo cara, Felipe, eu falava, doutor, mas cara, tem que ir para San Diego. Pô, eu pago a minha passagem para ir, Felipe. Pô, eu entendi que esse é quem eu sou, cara. Eu quero trazer inovação, eu quero trazer aquilo que acabou de ser lançado nos Estados Unidos e eu quero ser o cirurgião de ponta. Então, Zeca, você imagina que esses 500 no universo de 10 mil, eles passaram a me implorar. Então, eu saí de 100 e poucos clientes para 500 quando eu joguei fora 9.500, cara. Impressionante. Quer dizer, porque quando você filtra, soa contraintuitivo, né? Eu estou limitando. Dá taquicardia. Nossa, o Ricardo está fazendo uma contribuição aqui, cara. Cultura não se copia, cultura se cria.
E aí se carrega com imagem própria. E depois ele colocou uma frase linda: o não é libertador. Felipe, eu tenho tanta dificuldade de dizer não que eu comprei um livro chamado Aprenda a Dizer Não, cara, para poder melhorar meu desafio, cara. Puta, que bacana. Agora, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você tem uma turminha que tá tendo o privilégio de ser tutoriado, mentoriado, como você quiser chamar, por você. Quer dizer, gente que quer empreender, não sabe por onde começar, o cara já é empreendedor, mas não sabe se está colocando energia no lugar certo, né? Quer dizer, e aí um camarada com o teu expertise, bicho, quer dizer, como é que fica? Porque a sensação que fica é assim, cara, eu estou convencido, eu quero fazer, mas eu consigo pagar isso? Quer dizer, o custo é proibitivo? Como é que é esse negócio aí, bicho? Então, o Felipe, que está sempre pedindo ajuda, porque empreendedor pede ajuda, pagou R$ 10.000 no final do ano passado para um mentor que tinha mais experiência que eu para mudar o meu jogo. E ele me mostrou que eu tinha um determinado produto, que era um produto intermediário. E com isso ele me falou, cara, você está deixando gente de fora por não ter produtos iniciais. E o mais intrigante, você está deixando dinheiro na mesa porque tem pessoas que pagariam alto ticket para ter uma experiência diferenciada. E aí eu criei sim uma esteira de produto. Depois, quem quiser saber, me manda pelo direct. Eu tenho desde produto de $5.000 a produto de $16.000. Desculpa, desde produto de $5 a produto de $16.000. Claro que a experiência é diferente, mas a pessoa caminha comigo nessa esteira. Então, eu não estava enxergando isso, Zé, que eu tinha um produto intermediário de $500 e estava chateado porque, poxa, tinha pessoas me acessando demais e eu não estava tendo uma rentabilidade boa. Quando eu criei produtos, quebrando minhas crenças limitantes, e foi até porque esse mentor me falou um negócio. Primeiro, Felipe, ele falou, acabei de voltar do Qatar de classe executiva. Ele falou, não é porque eu amo a Qatar Airlines, eu nem sei quem ela é porque eu me amo. Da mesma maneira que todas as outras vezes que eu não viajei de executiva, não era porque eu odiava a empresa, é porque não era o meu momento nem financeiro, nem pessoal. Então, primeira coisa que eu tinha que quebrar, o não é para mim, o não é para a pessoa. Ela está dando para ela mesmo, não é o momento dela. 2, sim, tem pessoas que pagam ticket mais alto por experiências mais premium. Se a gente for botar na ponta do lápis, talvez a experiência da business não compense o 5 vezes mais do preço. Mas a experiência que a pessoa quer se entregar faz com que ela pague. Mas a grande maioria do voo não paga. E tudo bem. Então, hoje eu tenho uma esteira. Agora, você trouxe uma coisa aí que eu queria aproveitar. Eu sou o cara que eu acredito muito que, poxa, o pessoal está escutando a gente, a audiência está super bacana, mas cuidado, gente, para você não querer pegar tudo que a gente falou e colocar em prática. Se você pegar uma sacada aqui e já alterar seu jogo, já valeu a pena. Perfeito. E aí você falou uma coisa, Zeca, que eu demorei a aprender, cara. Eu também tinha muito dificuldade de dizer não. Até que eu fiz eu sempre busquei muito treinamento de PNL, de programação neurolinguística, de tentar me melhorar, tentar vencer minhas barreiras, meus traumas. E até o dia que eu tive quase que um treinamento exclusivo sobre o não. Quando eu passei a entender que o não, principalmente nos latinos como nós, ele tem uma conotação ruim, né? Parece que ele é pejorativo, ele é negativo. Quando eu aprendi que o não é uma das maiores formas de mostrar respeito que você pode ter pela pessoa, eu comecei a entender. É claro que como as outras pessoas ainda não compreendem, eu tento explicar o porquê do não. Vamos botar em exemplo. O Zeca chegou para o Felipe e falou assim, Felipe, cara, gostei dessa live, vamos montar uma sociedade numa empresa de planejamento tributário. Pô, eu tenho que responder agora. Normalmente o latino vai falar, pô, vamos sim, meu amigo. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou dar resposta para o Zeca, eu vou criar uma expectativa nele, ele vai fazer planos, porque eu não tive coragem de respeitar o bem mais precioso e escasso, que é o tempo dele, cara. E falar, Zeca, meu irmão, eu vou te dizer um não, não é para você nem pelo projeto. É porque hoje, cara, eu estou com um projeto aqui da Win8 que está me tomando muito tempo. Eu tenho um projeto que hoje eu não posso assumir uma responsabilidade dessa com você. E aí, Zeca, olha como é que esse não, cara, virou
a maior prova de amor e respeito que eu poderia te dar. Porque, cara, repara quantas vezes a gente diz sim, das duas uma. Ou um sim que a gente não executa, não é por mal, é porque não dá. Ou um sim que, para executar, a gente fere nossos valores, a gente fere nosso tempo, a gente perde qualidade de vida, a gente perde saúde. Então, assim, quando eu entendi que o não é a melhor forma de eu ser respeitoso com você, de eu dizer para você, meu irmão, você merece a minha maior franqueza e honestidade. Eu só vou te dar um sim quando eu tiver 100% de certeza que eu vou fazer, entendeu? Então, quando você começa a entender isso, Zeca, porque nós que temos essa dificuldade de dizer não, cara, quantas vezes a gente furou com pessoas por não saber dizer não, quantas vezes a gente desagradou as pessoas. Então, quando você começar a falar, e a gente tem que exercer isso em casa, cara, como é que eu consigo dar não para minhas filhas porque elas não têm dúvida do meu amor por elas, mas o que é aquele não? Aquele não é a maior prova de amor, é falar, filha, isso não é o melhor para você. Entendeu? Se a gente disser sim para tudo para os nossos filhos, nós vamos criar seres humanos fracos. Entendeu? Então, se as pessoas puderem entender aqui o poder do não, cara, mais uma vez, Felipe, ainda não ficou claro. Quando eu comecei a viajar muito para os Estados Unidos a negócio, eu vinha rapidamente, às vezes eu vinha de carry-on, numa época que pouca gente vinha com essa frequência, começou o seguinte, todo mundo me pedia para trazer um tênis. Cara, como assim um tênis? Eu tô de carry-on, eu tô de terno e gravata o dia todo. Cara, eu me desdobrava, eu não sabia dizer não. E aí o cara tinha que ir para um shopping, perdeu uma reunião importante. E sabe o que é pior? Muitas das vezes eu dizia sim e não trazia. Ou o que acontecia? Eu trazia para o Zeca, mas eu não posso trazer 5, 6, 8, 10 tênis. E aí eu dizia sim para o Zeca e dizia não para o meu irmão. Aí o meu irmão me olhava e falava assim, ué, aonde eu estou na tua escala de importância que você trouxe para o seu amigo? E aí eu criei um não universal. A partir de 1 ano de empresa, eu falei, eu não trago nada para ninguém. Cara, isso é muito chocante, né, cara? Só que eu não dizia assim para você. Eu falava, meu amigo Zeca, eu sei, cara, que você está precisando de um tênis, mas o meu irmão também, minha mãe também, e eu estou indo a trabalho, meu amigo. Assim, se eu falar sim para você e não trouxer, é desrespeitoso. E se eu falar sim e disser não para os outros, cara, eu não estou sendo leal. Então, eu criei um não universal que no início chocou as pessoas. Pô, cara, como assim? Só que foi um baita respeito. Quando você entendeu que também o Robert me pediu e eu não trouxe, legal, você não ia gostar que eu trouxesse para o Robert, eu não trouxesse para você, que eu trouxesse para um outro amigo nosso de academia. E aquele não, cara, foi tão libertador que quando as pessoas entenderam, eu parei até de precisar dar o não, porque eles entenderam o meu porquê, entendeu? Que eu tinha um outro propósito nisso. Então, pega essa dica, cara, porque às vezes a gente que tem dificuldade de dizer não, a gente está fazendo mais mal do que bem. Ô Felipe, parabéns pela maturidade, pela grandiosidade, pela pessoa, pela firmeza, pela didática, pela capacidade de explorar o tema, por juntar tudo isso sem rudeza, né? Porque tem formas e formas, né? E tem duas coisas. Talvez a forma como o como seja mais importante do que o que, e é agravado pelo momento que a gente vive. A gente está numa sociedade muito mimimi, né? As pessoas, não dá para generalizar, mas a grande maioria é muito superficial, fica muito sentida, né? Mas esse viés, cara, de respeito, de interesse genuíno, né? Porque dizer não é sim uma forma de respeitar a pessoa. Cara, que legal, nunca tinha olhado com essa perspectiva. Parabéns por compartilhar esse conhecimento. Comandante, a gente já está com quase 1 hora aqui, tem 2.000 mensagens aqui para você, pergunta, teve um aqui que pediu para você dar uns prints aqui, eu não sei o que. Antes de finalizar, o print, o que é isso? É para a gente pedir para eles tirarem uma foto nossa aqui e nos marcar no Instagram e colocar as dúvidas que tiverem, cara, que a gente responde, entendeu? Rapaz, como é isso? Tem que fazer, tem que sorrir? Como é que é? Vamos sorrir, eu faço sempre o meu win, o meu W aqui, ó, de dupla vitória. Cara, que coisa... Pessoal, marca a gente, cara, no Instagram, coloca lá os comentários. Pô, pra gente é muito bom essa interação. É muito bom críticas, falando, pô, da próxima vez eu queria saber mais disso, assim a gente pode agendar outras lives e
e abordar o assunto. Às vezes não dá para a gente responder todo mundo, coloca pergunta lá. E assim, Zeca, a gente falou de propósito, né, cara? Eu falei do give back. O give back, que foi minha quinta lei, seria muito bonito eu dizer, pô, fui eu que pensei. Não foi não, cara. A minha filha mais velha, que hoje tem 15 anos, um dia ela falou para mim assim, depois de eu vender a empresa: pai, tenho muito orgulho de você. Aí eu cresci, né? Pai, você sempre fez muita coisa por você. Cresci mais. Pô, você sempre fez muita coisa por nós, pai. Mas, pai, você nunca fez nada por ninguém. Eu falei, caramba, um soco na boca do estômago, sabe? Pensei assim, caramba, poxa, ela não está errada, sabe? Eu pensei muito no meu umbigo, no umbigo da minha família. E quando eu botei aquela quinta regra do give back, foi, por que não a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, cara? É claro, tá de noite, nós poderíamos já estar com a família, tudo isso, mas assim, é uma forma da gente devolver para o mundo o muito que o mundo nos dá, né? Então, assim, eu desafio as pessoas a... Nos pergunta, gente, troca com a gente aprende muito com vocês, tira a dúvida de vocês, porque no fim do dia eu vou falar uma coisa que talvez choque vocês, tá? Eu espero que a gente tenha agregado para vocês, mas no fim do dia, isso agrega muito mais para nós dois. O ser humano, ele precisa dessa pílula de felicidade e ajudar as pessoas, tem um estudo que prova isso, nos traz uma endorfina muito grande, entendeu? Então, no fim do dia, eu estou pedindo não só para vocês se ajudarem, mas nos ajudar também, nos faz bem colaborar e fazer essa onda do bem, né, Zeca? Porque, cara, a gente está vivendo um período de muita destruição, muito ódio, até nos grupos de WhatsApp de amigos, as pessoas se atacando. Então, pô, cabe a nós, cara, virar isso e falar o seguinte, pô, vamos... A galera que está aqui, vamos fazer uma coisa diferente, cara. Vamos um ajudar o outro, vamos colaborar. Porque no fim do dia, cara, o que a gente quer é receber essa energia positiva, né? É isso. Perfeito. Parabéns, mestre. Muito legal. Tamo junto, Felipe, quem desejar entender um pouco mais, cara, dessa metodologia, dessa sabedoria toda, busca essa informação onde? Me manda mensagem no privado que eu vou conectar com a minha equipe. A gente tem meu site também, felipewinston.com.br, tá? Mas se não encontrar alguma coisa, manda mensagem que a gente vai se comunicar, vai trocar ideia. Independente de qualquer coisa, nós estamos aqui nessa vida para nos ajudar. Que legal. Obrigado, tá, comandante, pelo carinho. Já fica o convite para a gente fazer uma segunda live. Já vamos marcar, porque tem conteúdo demais para a gente explorar, conteúdo de qualidade. Obrigado pelo carinho, tá, Felipe? Tranquilo, já vou estar entrando em contato, vou te fazer um convite para da próxima vir dentro da minha rede para a gente fazer uma live bacana também. E, meu irmão, eu reforço dizendo o seguinte, cara, você é um cara bacana, a gente já se conhece há muito tempo, com um propósito muito bacana. Cara, o quão mais a gente puder estar junto nisso aí vai ser um prazer, tá? O que eu puder colaborar, conte comigo. Amém. Sejamos sal e luz. Obrigado, Felipe. Obrigado a você que ficou com a gente até agora na live da Oliveira e Carvalho. Gratidão gigante por ter trazido o Felipe aqui, compartilhado esse conhecimento maravilhoso. A gente se vê novamente na semana que vem. Um abraço, uma semana abençoada para você. Um abraço grande. Felicidade. Tchau, tchau.